Leandro Boldaquian e a Sociedade Esportiva Palmeiras. Fala, meu caro Marco Belo. O Palmeiras faz atividades em 2 períodos para tentar o quanto antes se aproximar, né, do ideal na parte física, né? Os jogadores têm feito atividades pela manhã, uma atividade mais de ativação muscular, e depois à tarde campo, bola, já jogo, já 1 contra 1, né? Ações defensivas, ações ofensivas, já esperando que no dia 21, né, quando estreará fora de casa contra o Novo Horizontino pelo Paulistão, o time já esteja próximo do ideal na parte física, o que não vai acontecer, mas é claro, né, que com o passar do tempo a tendência é que os jogadores vão melhorando na parte física. O amanhã já tem um jogo marcado contra a equipe do Rio Branco, né, o primeiro jogo treino da temporada, e depois à tarde novamente mais uma atividade. O Verdão então dando bastante intensidade neste início de trabalho com os comandados do Abel Ferreira, que segue fora, né? O Abel voltará apenas na próxima segunda-feira. João Martins e companhia seguem o seu trabalho aí, né, com os jogadores. Dudu, né, abdicou de férias, o Dudu, para poder se recuperar de uma lesão de joelho, a lesão ligamentar no joelho que o atleta teve jogando no Allianz Parque, e a expectativa de um retorno para setembro já começa a ser visto com uma certa, digamos que, rapidez, né? A recuperação do jogador até para o primeiro semestre. A recuperação está indo muito bem, o Dudu tem se dedicado bastante, então não me surpreenderia, Marco Belo e amigos, que o Dudu voltasse antes do tempo a jogar de novo pelo Palmeiras, quem sabe ainda neste primeiro semestre. O que seria um grande reforço para o Palmeiras, talvez o melhor reforço do Palmeiras, o retorno do Dudu ainda neste primeiro semestre. E o Aníbal Moreno, argentino, se apresentou hoje lá na Academia de Futebol do Palmeiras. Vamos ouvir a apresentação do argentino? Bora lá, que boa as tarde, primeiras perguntas, vamos lá. Queria que você falasse da sua sensação chegando aqui no Palmeiras. A gente sabe que é uma negociação, como a presidente disse, que já foi tentada em outros momentos. Eu imagino que você foi criando esse desejo de chegar ao Palmeiras. Da outra vez não deu certo, agora deu certo. Como que foi toda essa negociação para você e a sua sensação chegando agora no Palmeiras? Bueno, buenas tardes. Como dice usted, la verdad que Palmeiras ya de las negociaciones anteriores han hecho un esfuerzo muy grande para mi contratación, pero yo siempre me mantuve tranquilo, enfocado en mi ex club, que es Racing, pero ya estoy muy feliz de estar acá, sé del esfuerzo que hizo el club para que esté acá, y la verdad que estoy muy feliz y muy contento y muy comprometido. Aníbal, os jogadores recentemente que vieram da Argentina para o Palmeiras não tiveram uma fácil adaptação, sofreram para se adaptar. Flaco Lopes, um deles, Merentiel, o outro, que inclusive já voltou à Liga Argentina. Você já estudou, pegou informações, colheu informações para entender quais as diferenças do futebol argentino para o futebol brasileiro e o que você vai precisar fazer para se adaptar à liga local? Sí, hablé un poco con Flaco López, me dijo de la adaptación. Bueno, el fútbol brasilero, jugué contra otro equipo, sé de la clase de jugadores que tienen los equipos. Si bien el fútbol argentino es muy competitivo, pero también me dicen que el brasilero también es muy competitivo y grandes jugadores. Pero bueno, soy un jugador de mucho esfuerzo, voy a dar lo mejor de mí. El grupo me ha recibido muy bien y eso es importante para la adaptación de cada jugador que llegue. Aníbal, tudo bem? Boa tarde. Aníbal, eu queria saber muito das suas características dentro de campo, né? A gente, no ano passado, se falou muito sobre essa necessidade do Palmeiras ter um primeiro volante. É ali que você gosta de jogar, como um primeiro jogador à frente da defesa? E o que você mais gosta? É desarme, dá passe, ajuda no ataque? Conta pra gente um pouco das suas características. Sí, bueno, ahí en Racing hice más de volante central, de 5 solo, pero
Pero bueno, yo estoy a disposición del cuerpo técnico, en la posición que ellos me necesiten, siempre voy a estar a disposición. Pero bueno, me sentí muy cómodo de 5 solo, pero bueno, como te dije acá, lo importante es el grupo, el cuerpo técnico y voy a estar a disposición de ellos. Tá legal Aníbal Moreno falando então há pouco na Academia de Futebol da Barra Funda e ele é o 5 solo, primeiro volante típico, aquele primeiro volante que é o roubador de bola, digamos Ladrão. assim. O 5 solo, Ivan Drago. Hoje o 5 ele precisa, evidentemente, que ter um grande poder de marcação, mas ele precisa saber jogar, né? Porque hoje os times, eles saem jogando de pé em pé, a construção começa lá atrás, então assim, todos precisam saber jogar, né? Se exige do goleiro, se exige do zagueiro e se exige também do primeiro volante, não é apenas um destruidor. Você usa o termo box to box pro volante? Não precisamos, né? Usar esses termos, mas enfim, deu para entender. Eu acho que é um jogador que chega e é uma característica que o Palmeiras não tem desde a saída do Danilo. Mais importante é entender que o Zé vai voltar para a função dele, que é segundo volante. O Zé, como segundo volante, para mim no futebol brasileiro sobra, é um dos melhores jogadores em atividade, se não for o melhor por aqui, como 8. Ele fez uma temporada muito boa no ano passado como 5, mas com um pouco mais de liberdade. É um jogador extremamente importante para o Palmeiras, um dos melhores, repito, aqui no futebol brasileiro. Agora, com relação a esse mercado do Palmeiras, Aníbal, Caio Paulista, Bruno Rodrigues, tá faltando alguém? Acho que não, né? São os 3 que chegaram até aqui. Eu sinceramente esperava, eu acho que algumas peças são importantes. O Palmeiras não teve banco na temporada 2023, mas eu acho que ainda não é o suficiente. Entra o Caio Paulista e o Bruno Rodrigues, né? Ou o Bruno Rodrigues, que é mais atacante. O Caio Paulista pode jogar pelo lado esquerdo como um lateral, né? O Vanderlan, enfim, foi pouco aproveitado na ausência do Piquerez. Mas entra o Bruno Rodrigues e sai o Arthur. Então eu acho que ainda faltam opções pro Abel Ferreira. E eu esperava um jogador diferente que pudesse agregar no time principal. Sabe aquela contratação de impacto que o cara chega na segunda, desembarca na segunda e joga na terça, que você imagina que imediatamente ele vai aparecer entre os titulares? Eu esperava uma contratação desse tamanho no Palmeiras. Para quem falava em Bruno Henrique, eu esperava. Até aqui nada foi feito e, pelas informações do Leandro, nenhum jogador de impacto vai chegar. Não que o Palmeiras precise de forma urgente. O time ainda é bastante competitivo, é um dos melhores no futebol brasileiro, mas eu esperava mais desse mercado alviverde. É que o Palmeiras é assim, né? Vamos tentar o Bruno Henrique, vamos. Bruno Henrique é necessário. Não conseguiu? Não vai atrás de uma segunda, de uma terceira, de uma quarta opção. Era o Bruno Henrique, pronto. Não deu, não deu. É mais ou menos assim o Palmeiras nas últimas janelas, Calil. Mas eu acredito, eu discordo só do Ivan no sentido de que eu acho que poderá vir ainda alguém. Eu acredito que o Palmeiras ainda vai trazer esse jogador que vai lotar o aeroporto. Não sei quem é, não tenho informação, mas eu acho que ainda virá, mesmo porque jogadores foram vendidos, entrou dinheiro e agora a cobrança vai acontecer. O Palmeiras é campeão brasileiro e cobram reforços, né? Cobram reforços. Você vê, outro dia na Copinha, a torcida estava gritando contra a presidente Leila, que acabou de ganhar o título. Então, eu acredito que até para dar uma acalmada nessas manifestações, vai chegar ainda um cara, mas eu não sei quem é. Tomara. Mas será necessário? Ou seria um cara a mais? Um cara para qualificar? Não, dependendo do jogador, se chegar um jogador de esses craques, como o Suárez chegou no Grêmio, como, enfim, o Ener Valencia chegou no Inter, esses caras sempre são bem-vindos. O que eu tô querendo dizer, Calil, é assim, se não chegar ninguém no Palmeiras, o Flamengo tá na frente ou o Palmeiras tá junto? Se não chegar ninguém. O Flamengo tá na frente, em craques, assim, jogadores que desequilibram o jogo, o Flamengo tá na frente, mas em elenco, em grupo, em um bloco, né, um grupo de jogadores, o
o Palmeiras está na frente. Ele tem um grupo mais consolidado e o Flamengo tem mais craques, digamos assim, mais jogadores que são figuras individuais importantes, como Arrascaeta, agora chegou De La Cruz, Gabigol, Bruno Henrique, Gerson, né? O Palmeiras talvez não tenha esse nível de jogadores, mas o conjunto do Palmeiras é melhor, tanto é que ele é o campeão aí de tudo ultimamente. O Dudu tá machucado. O Endrick só fica até a metade do ano. Nem na Supercopa, o Endrick, que foi o melhor jogador do Palmeiras no final da temporada passada. Segundo o Leandro, o Dudu deve voltar no primeiro semestre. Exato. Então, assim, eu acho... O Rony, será que bateu no teto? Porque ele perdeu a posição no final do ano passado. Será que bateu no teto ou, de repente, ele vai voltar pro time principal? Eu acho que o Palmeiras precisaria de pelo menos mais 2 atacantes bons e um baita centroavante. Um desses atacantes, um baita centroavante. Renatinha, você acha que o Palmeiras está muito comedido aí nas contratações? Ou é um time que, mesmo com a torcida chiando, bufando, tem que fazer apenas contratações pontuais? Não falta um centroavante para esse time do Palmeiras, não, Renato? Pois é, ontem a gente conversou um pouquinho com o Lelê sobre isso, sobre o mercado da bola do Palmeiras, né? Eu acho que tá tímido por conta de não ter uma contratação, um nome forte, mas ele diz que pro elenco do Abel isso não cabe, isso não funciona, né? O Abel, ele não gosta. Então, assim, acho que um centroavante sim o Palmeiras deve contratar, mas nada, sei lá, que cause muita comoção, digo no sentido de aquela contratação impactante que todo mundo espera, que os clubes querem. O Corinthians ainda está atrás de uma, o São Paulo trouxe ano passado 2. Enfim, eu acho que não deve mudar muita coisa, né, Galvão, em relação a isso. Eu acho que deve vir alguém, mas normal. O Palmeiras deve contratar ainda mais alguns reforços, ou um reforço. Ainda deve contratar. Lembrando que as contratações, elas podem ser registradas, todas elas, de todos os clubes, a partir de amanhã. Amanhã que abre a janela. Claro que muitos jogadores já foram anunciados, já estão treinando há muito tempo, foram apresentados, mas todas as contratações, oficialmente, elas só podem valer a partir de amanhã, quando abre a janela de transferências. Esse ano vai ficar aberta durante 2 meses, essa janela de início de ano, né? Então, eles fizeram uma nova composição, que até o ano passado eram 3 meses no início do ano e só 1 mês no meio do ano. Esse ano o Brasil está com uma janela inédita, porque no mundo inteiro você tem uma janela grande e uma pequena. O Brasil resolveu fazer uma composição idêntica. 2 meses no começo do ano e 2 meses no meio do ano. Então essa vai de janeiro a março e depois a próxima vai de julho a setembro. Então amanhã, só que todos os jogadores contratados, todos. O Aníbal do Palmeiras também foi contratado há muito tempo. Todos eles só valem a partir de amanhã. Quando tiverem registrados no BID, aí sim eles vão ser contratações oficiais dos clubes. Mais uma do Palmeiras aqui, essa envolve o São Paulo também. O jogo ainda não foi definido no Mineirão, né? Ainda não é oficial, tudo se encaminha para que aconteça no Mineirão. E até hoje tudo se encaminhava para que acontecesse no Mineirão no dia 3. Só que a Globo agora quer que o jogo aconteça no domingo, no dia 4. O problema é que no dia 4 a gente vai ter um Atlético e Cruzeiro. No primeiro momento a polícia de Belo Horizonte disse que seria totalmente inviável ter 2 clássicos no mesmo dia, no mesmo estádio, na mesma bate-cidade, né? Concordo. Só não seria no mesmo bate-horário. Mas a Globo está batendo o pé. Existe agora, a polícia vai estudar melhor a história. Não sei se um jogo de manhã, um jogo à tarde. Mas não temos ainda, portanto... Ontem estava definida a data, dia 3. Mas a Globo agora pediu essa alteração. A Globo vai transmitir. Então a gente ainda não sabe se vai ser no dia 3. E ainda falta a definição do local. Falava-se também no Parque do Sabiá, em Uberlândia, no Maracanã, mas o Flamengo vetou o Maracanã. E o Mané Garrincha? O Mané Garrincha vai ter o evento lá, o Carnaval do Mané. O Carnaval do Mané vai impedir a realização de São Paulo e Palmeiras no Mané Garrincha. Agora, um clássico, né, já é algo difícil, né? Você comove muita gente, etc e tal. Imagina 2, gente, de 2 torcidas rivais, né, ao extremo. Eu acho inviável, mas... que façam suas mágicas, né? Aqui no Brasil tudo acontece. Eu fico pensando aqui em alguma outra opção. Seria legal
que fosse perto aqui de São Paulo, né? Para facilitar a viagem do torcedor. São Paulo e os palmeirenses querem ver essa final, querem ver a Supercopa do Brasil. Existem opções, né? Mas aí estádios mais longínquos, né? O Pacaembu seria uma ótima opção. Só que mas aí não daria por causa da torcida única, né? Só para fechar, Renatinha e Galvão, o Aníbal Moreno, finalmente apresentado, falou que todo mundo esperava, que joga de 5 mesmo, que jogou durante muito tempo, começou como 5 lá na Argentina, Galvão. Isso indica que o Zé Rafael possa fazer a dupla com ele, o Zé Rafael jogando mais adiantado, como jogava na época do Danilo, é isso? Ele é camisa 5 mesmo, esse rapaz, né? Não só porque ele vestiu hoje a camisa 5 do Palmeiras, ele é aquele volante mais marcador, né? Um primeiro volante, o volante de saída, pelo menos foi assim que ele se destacou no Racing. Então, a tendência é que o Zé volte a jogar na sua posição. Era uma carência que tinha o elenco do Palmeiras, né? O Palmeiras não tinha esse jogador, foi campeão brasileiro sem esse jogador na temporada passada, mas é um acréscimo que tem o técnico Abel Ferreira, a vinda dele. Agora o Palmeiras continua precisando de reforços, né? O Palmeiras, pro ataque, por exemplo, o Palmeiras contratou o Bruno Rodrigues, mas perdeu o Arthur, que o Arthur foi vendido pro Zenit. Então o Palmeiras continua com poucas opções no ataque, né? Muito jovens, jogadores talentosos, mas faltam opções, faltam sim. Precisa de um centroavante, né? Não precisa nem ser titular, mas precisa ter um centroavante que... que centroavante eu penso o seguinte, Tomás, na verdade. Porque o Endrick vai embora. O Endrick vai embora e o Palmeiras pode contratar um centroavante, concordo com você. Mas assim, talvez eles ainda esperem algo do Flaco Lopes, né? Porque o investimento foi muito alto no Flaco Lopes, né? Ainda pode ser que eles imaginam que o Flaco Lopes... Faz sentido. E ele fez alguns gols importantes no segundo turno. A gente lembrou disso durante a semana, nessa semana aqui. Pode ser, Galvão, pode ser. Mas vai falar isso pra torcida do Palmeiras.